É isso aí, foi a audiência pública aqui na Câmara Municipal de Curitiba, delegado Tito Barrichello e delegada Tatiana. É isso aí, estamos aí mostrando a nossa força, que também somos patriotas e vamos até o final. Beleza, acompanha as imagens aí do Júlio e do Serginho Teclado, beleza? E vocês vão ficar sabendo então o que aconteceu aqui hoje, né, Julião? Hoje. Audiência, muita gente, muitos patriotas. Foi falado do 8 de janeiro e muitos depoimentos dados aí. E é isso aí, acompanha as nossas imagens. É isso aí, vamos soltar. Então fica as imagens para todos vocês. E é isso aí. Curitiba andando para frente, o Paraná andando para frente, o Brasil andando para frente. E vamos todo mundo com o Serginho T7 e acompanha as minhas imagens. Obrigado por E é louvável receber a visita de amigos. A iniciativa da vereadora delegada Tatiana, uma mulher cristã, mãe e de direita, vereadora desta cidade. Esta audiência pública nasce de um propósito muito claro: reconhecer, valorizar e dar voz à participação de cidadãos que, em diferentes momentos, decidiram não se omitir diante do país. Vivemos tempos desafiadores, onde a democracia se constrói não apenas nas instituições como esta casa, mas também na presença, no posicionamento e no envolvimento da sociedade. E é justamente sobre isso que estamos falando hoje, sobre patriotismo que se manifesta em atitudes, não apenas da boca para fora. Sobre a participação popular que vai além destas palavras, sobre pessoas que estiveram presentes, que se posicionaram, que acreditaram e que continuam acreditando, porque desistir não é uma opção. Este é um espaço de escuta, de respeito e de construção. Um espaço onde diferentes experiências se encontram, mas que tem algo em comum: o amor pelo Brasil e o desejo de um futuro melhor. Que esta audiência seja, acima de tudo, um momento de reflexão, de conhecimento e de fortalecimento dos valores que nos unem como nação. Temos o nosso QR Code aqui. Eu vou pedir para vocês que, se vocês ainda não policial civil, médico em direito penal e tem sua trajetória marcada pela atuação firme na área da segurança pública, vereadora com mais de 12.514 votos, foi a mulher mais votada. Eu não disse 12.515 porque um foi dela. Foi a mulher mais votada em 2024, a quarta mais votada entre os 38 parlamentares da casa, e ao longo do seu mandato, creiam porque é possível, já apresentou 169 projetos de lei, 1.347 requerimentos, com 15 leis aprovadas e 112 sugestões ao Executivo. Sua atuação é pautada na defesa da ordem, da justiça e da proteção à sociedade. Delegado Tito Barrichello, eleito com 58.766 votos, foi o segundo mais votado de seu partido e o terceiro mais votado em toda Curitiba. Ele, com mais de 220 projetos de lei protocolados, 45 leis sancionadas e mais de 1.508 requerimentos apresentados. Juntos, esse é o casal da lei e o casal que faz pela nossa cidade e pelo nosso Paraná. Gostaria também de chamar para compor a mesa Gil Gera, Givanil, que atualmente é coordenador do Núcleo de Políticas sobre Drogas de Colombo, com a atuação voltada à prevenção e cuidados. É reconhecido por sua forte atuação social e mobilização cidadã. Agora eu gostaria de... Dr. Levi de Andrade é advogado, ex-agente da Polícia Federal, ex-vereador de Paraná, advogado há mais de 20 anos, pública, e ele foi secretário municipal de assistência social também em Paranaguá. Nos últimos anos, tem atuado na defesa de direitos e garantias individuais, especialmente em casos de grande repercussão nacional. Daniel Martins Amorese, por gentileza. Atuou em grandes empresas como Siemens, Equipment Corporate e hoje presta serviços para instituições
relevantes como o Telepar e o FPR. Hoje também faz parte e é um líder na sala da direita. Genaro Vela, cientista político e especialista em desenvolvimento humano. Com mais de 15 anos de experiência, Genaro Vela atua no desenvolvimento humano, comportamento e formação terapêutica. É fundador do Instituto Vela Desenvolvimento Pessoal. E ele também carrega consigo uma marca, uma história do 8 de janeiro. Nosso 7º convidado ainda não está presente. Pode tomar posse da sua cadeira. Possui experiência prática na geração de empregos e no desenvolvimento do setor comercial. Com passagem pelo curso de Direito, traz uma visão direta da realidade de empreendedorismo, destacando os desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Sua atuação contribui com a perspectiva do cidadão empreendedor e da iniciativa privada. E o Thiago também traz uma referência muito forte sobre o 8 de janeiro. Agora vamos para a execução do erro. A minha equipe é tão maravilhosa, gente, que eles falam até o que eu devo falar aqui. Mas eu nunca leio, eu sempre procuro falar de coração. Mas mesmo assim eu tenho que agradecer, porque quando eles escrevem, eles também escrevem de coração. Senhor, por nos permitir estar aqui hoje, nesse dia chuvoso de Curitiba, chuvitiba, como diz meu bispo. E eu gosto muito dessa expressão chuvitiba, porque eu amo tanto essa cidade, eu gosto até quando chove. Eu só não gosto mesmo por causa do vento que destrói muitas casas. Mas essa chuvinha, esse clima, é tão maravilhoso morar aqui. Eu e meu marido fizemos concurso para vir embora para o Paraná para morar em Curitiba. Quantas vezes a gente vê pessoas, né, que gostam de Curitiba, aquele melhor estado da federação, em segurança, como símbolo de justiça, como símbolo de liberdades, tá? Entendendo que o Paraná e que Curitiba é uma cidade, é um estado ordeiro de pessoas que trabalham, que querem crescer, que têm valores de família. Sabe como é fácil falar, né? Porque a palavra, ela aceita qualquer coisa, até papagaio fala. O papel, é tão fácil fazer um projeto lindo no papel, mas vai tirar ele do papel, ver se é fácil. Mesmo sendo verdade, porque a verdade passou a ser mentira, a mentira passou a ser verdade para muitos. E hoje nós estamos vivendo um momento de decisão no Brasil. Esse ano é um ano que não tem precedente na sua importância. Se nós verificarmos anteriormente, hoje nós vivemos um mundo bastante polarizado, direita, esquerda, mas as pessoas estão se interessando por política. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, até há 5 anos atrás, a gente quase não via pessoas se interessando por política. Jovens quase não se interessavam por política. Hoje a juventude já está falando sobre política, se interessando sobre política, ficando mais tempo em vídeos nos canais que nós temos hoje das redes sociais, tentando entender mais essa política. Pena que também estão sendo influenciados muitas vezes por uma política errada. Independente de partido político, o que nós estamos aqui é uma bandeira política. A bandeira de direita, a bandeira conservadora. Nós fomos todos zombados. Nós fomos zombados no carnaval desse ano, do ano anterior, assim como Cristo também foi zombado em cada carnaval, em cada colocação esdrúxula que tantos de nós aqui já ouvimos. E esse ano é o ano decisivo, é o ano das eleições, de ficar um carrasco ou não no nosso governo. Pensem bem em quem vocês vão votar. Votem em pessoas que se comprometam com aquilo que você acredita. Eu posso falar o que eu acredito. Cada um de vocês deve saber desenvolver aquilo que acredita.
Tem muitas pessoas que chegavam para mim na época de campanha e diziam assim: doutora, eu preciso dessa ajuda que eu recebo de alguns deputados, alguns candidatos. Eu preciso dessa ajuda. Eu falava assim: puxa, se você precisa, se é questão de vida ou morte, como é que você vai dizer não? Mesmo sabendo que isso é errado, que isso é crime eleitoral por compra de voto. A pessoa dizia: mas eu preciso. Olha que situação complicada. E eu dizia para ela: mas na hora de votar, seja um 7-1, não entregue. Você tem que vender o voto, não entregue. Não só falar. Para os nossos filhos, nós educamos pelo exemplo. Poucas vezes é pela palavra. Normalmente é pelo exemplo. Né? O pai às vezes quer: meu filho vai estudar lá em Cambridge, vai para os Estados Unidos, vai falar inglês, vai falar 3 línguas. E você fala 3 línguas? Você teria capacidade de ir para lá? A gente sempre quer o melhor para os filhos, mas não imagina que o filho tende a seguir o exemplo que tem em casa. O poder da mãe e do pai de decidir os rumos da sua prole, do seu filho. O que ele vai estudar na escola. Eu sou contra as violências que hoje estão fazendo com muitas crianças. Violência no sentido de imprimir gêneros e despertar curiosidades que não são condizentes com a idade da criança. A criança passa a ter pensamentos e problemas que não são condizentes àquela idade. Isso é uma decisão dos pais, esses caminhos. Entre tantas outras que nós poderíamos falar aqui, desde que eu sou totalmente contra a criança em marcha LGBTQIA+. Sou contra de criança em marcha da maconha, onde eles usam maconha. Eu gravei lá esse ano, gravei ano passado. Muitas vezes você estava junto, Gil. Nós alugamos sempre um quarto de hotel pagando, né, do nosso bolso, lá no Hotel Del Rey, e filmamos várias cenas de gente que vai para a marcha para usar droga. E a polícia não faz nada. Não, mas é o dia da marcha. Então é o dia do liberou geral. Então é isso que quer dizer? Entre tantas outras pautas que nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando. Projeto da Escola Cívico-Militar aqui nessa sala, com a casa cheia de pessoas da CUT, cheia de professores. Naquela tribuna eu vim defender meu projeto de lei. Fui achincalhada. Não terminei de falar. Fui achincalhada. Por quê? Quando eu falei que trabalhei em delegacia do adolescente infrator, trabalhando com adolescentes infratores, que não só agredimos professores, como os colegas, um local que não tinha respeito. Daí então os professores que passam por isso, ainda assim se calaram, não falaram nada. Escola Cívico-Militar, vim sempre com a menor pena, 6. Se a pessoa não tem mau antecedente, não é reincidente em homicídio, começa com 6, não é, doutor? É 6 a 20, começa com 6. Nós temos o Felipe Martins, o Clérison também, o Clezão, temos a Débora, que eu já mencionei, temos a professora também, né? A oriental, como é que é o nome dela mesmo? Iraci Nagoshi. A Nagoshi, hoje ainda gravei um vídeo mencionando ela. Temos o Coronel Naime, temos tantos outros, temos centenas na verdade. Agora, prisão domiciliar, alguns patriotas idosos, né? Temos, todos eles são idosos. Eu tenho aqui a lista de 65 a 65 e o mais velho tem 73 anos. Eu teria muito mais aqui a falar. Nós temos um projeto de lei que agora vai à votação para transformar Curitiba na capital pró-vida, que trata, inclusive, gente,
de incentivo, financiamento, né? Quando a gente fala em incentivo, é incentivo financeiro, não é apoio moral. Incentivo financeiro para que as entidades, as igrejas, aquelas que têm ONG registradas, possam ter valores para ajudar a pessoa, a mulher que deseja fazer um aborto, dando estrutura para ela ter o bebê, para colocar para adoção essa criança, pagando tudo. É um projeto lindo, que já existe a Casa da Mãe Imaculada, que já faz esse trabalho. Nós queremos estender esse trabalho para mais pessoas. Nós temos muitas pautas conservadoras nesse sentido, em prol da vida, a escola cívico-militar, a obrigatoriedade, por exemplo, das aulas de educação financeira e civismo nas escolas. Nós precisamos disso. Isso já está dando certo em muitos colégios particulares, porque os colégios públicos não podem também ter essa referência. No dicionário, patriota é quem cultiva o amor por sua nação. Mas na história, delegado Xerifão, foram aqueles que protagonizaram as mudanças sociais do nosso país. Mas na prática, vai muito além. Patriota é aquele que vive da liberdade, que está disposto a se sacrificar para fortalecer a democracia e o direito de se manifestar sem qualquer censura, delegado Tatiana. Infelizmente, vivemos tempos difíceis no Brasil. Um desgoverno envolvido em escândalos de corrupção e muita roubalheira, como no caso do Banco Master e também as fraudes do INSS. Um judiciário que viola a Constituição, como no caso do delegado Tatiana Tagliaferro, nosso irmão Bolsonaro e muitos outros. E pessoas presas com penas totalmente desproporcionais. Sabe por quê? Porque não se calaram diante dos abusos de poder, como ocorreu no fatídico dia de manifestação, que foi 8 de janeiro. E a pergunta que fica, delegada Tatiana, ainda temos esperança, hein? Sem dúvida sim, delegado Xerifão. Um patriota de verdade sabe que desistir jamais. Proteger o país vira uma missão e é por meio da participação popular que vamos resgatar os nossos valores, que sempre devem nortear a nossa nação. Ser patriota não é para qualquer um, não. É para quem acredita no futuro e que a vontade do povo vai sempre prevalecer. E o futuro do Brasil está em nossas mãos. O medo, pessoal, não faz parte do vocabulário do delegado Xerifão e da delegada Tatiana. Nós não vamos nos calar. E tenho certeza que cada um de vocês vai sempre se manifestar. Acorda, Brasil! Caminhada, quando o Senhor foi mostrar que não era só passos na estrada, era muito mais. Era um contato com Deus e uma luta, acima de tudo, pelo nosso país. Deputado estadual, Tito Barrichello, a sua fala. Vou parabenizar as pessoas mais importantes aqui, que são vocês, que saíram uma terça-feira de chuva e estão aqui. Quando eu vejo cada um aqui, eu vejo que nós temos esperança. Estou dizendo que eu tenho que mudar alguma coisa aqui, que é para arrumar gravata. Então vou arrumar gravata, não depois ficar feio no vídeo, né? A sempre usa aquela frase, desistir jamais. Então eu inicio cumprimentando minha esposa, minha bela esposa, delegada Tatiana. Agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. Quero cumprimentar toda a mesa aqui. Cumprimento meu irmão Gilgera. Cumprimento, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? A verdade é o antônimo, é o contrário da mentira. E o que é a mentira? Isso é mais fácil. Isso é o que nós vivemos hoje no Brasil. Uma grande mentira, uma grande farsa socialista que quer dominar o nosso país. Eu digo para vocês, como deputado estadual, alguém que está dentro da Assembleia Legislativa, alguém que cotidianamente está em Brasília, conversando com empresários. Também quero mencionar a presença, né, aqui de algumas pessoas que eu esqueci. Quero mencionar meu comando lá, menciono meu irmão Cabelo, que tem algum lugar aqui. E aqui é uma grande mentira, uma grande farsa. A grande ideia hoje do Brasil, delegada Tatiana, é implementar um modelo socialista que
ocorreu na União Soviética, né, com Lenin, com Stalin. O que fizeram na União Soviética? Suprimiram a liberdade de expressão, né, porque não tinha redes sociais, mas controlaram os jornais. Desarmaram a população e acabaram com a iniciativa privada. Hoje nós vemos no Brasil o mesmo modelo que foi implementado na Alemanha nazista, que foi implementado na Venezuela, onde eu tive há pouco tempo, que foi implementado em Cuba. Os empresários pagando a conta, assistencialismo para dar e vender, armamentismo é investigado quando o inquérito das fake news. O que é o inquérito das fake news? Um inquérito ilegal. O inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal. E desde já eu vou levantar aqui minha imunidade. É um inquérito ilegal, ditatorial, produzido por ditadores, amigos dos detentores do poder, e que tem o rabo preso, que recebem dinheiro, inclusive no contrato milionário de 129 milhões de reais que a esposa de Alexandre de Moraes recebe. Não existe, senhores. Desculpa a emoção, derrubei até a bandeira. Com medo, é perseguida. E muitas vezes não se pode cobrar, delegada Tatiana, que as pessoas arrisquem sua liberdade, o seu patrimônio. Por quê? Porque são seres humanos que têm família, que têm filhos. Por isso, quando eu vejo pessoas que vêm aqui, que se expõem, que lutaram até hoje pela liberdade, eu vejo que há uma esperança no fim do túnel, sim. E precisamos nos manifestar. Vocês sabem que nos próximos dias será escolhido o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem é o indicado? Jorge Messias. Quem é o Jorge Messias? O amigo pessoal do Lula, para ser juiz. Como que ele vai ser imparcial? Ele é parcial, ele vai defender o patrão dele. Eu também defenderia o meu patrão. Porque um ministro nada mais é do que um juiz. É o mesmo que se vendeu. É o mesmo que se vendeu porque na época da Lava Jato, quando havia a possibilidade de prisão do Lula, ele se predispôs numa gravação, e vocês podem jogar no Google para escutar, se predispôs a levar um documento ilegal produzido pela Dilma Rousseff, que era a presidente da República, e disse presidente e não presidenta da República, em que dava a ele foro privilegiado para o Lula. Ou seja, ele assumiria como ministro, sendo ministro escaparia das garras da Lava Jato. Isso se chama fraude processual previsto no Código Penal. E até agora nada. Então, é esse o Brasil que nós vivemos. O Brasil de perseguição ao cidadão de bem, cidadão honesto. E às vezes a gente se pergunta, será que o objetivo é destruir o Brasil? Não. Eu tenho certeza que eles amam o Brasil tanto quanto nós. Só que eles são egoístas, eles querem o Brasil para eles. E a partir do momento que eles querem o Brasil para eles, eles têm que pregar e levar a essa situação esdrúxula que é o assistencialismo, é o povo desarmado, é a bandidagem na rua, é a supressão da liberdade, porque daí se mantém no poder. Ou vocês acham que o Nicolás Maduro, que está preso nos Estados Unidos, não gosta da Venezuela? Ele gosta, mas ele quer a Venezuela para ele. O Chávez também devia amar a Venezuela, não coloco dúvida disso, mas queria a Venezuela para ele. Lenin e Stalin também deveriam amar a União Soviética, imagina, não conhecia, mas queriam para eles. A mesma coisa acontece com Fidel Castro em Cuba. Ah, Fidel Castro não ama Cuba, deve amar, mas a forma de amar é um amor egoísta. Querem para ele e não estão nem aí com a população. E é isso que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Se me perguntasse se havia esperança, eu diria 6 meses atrás, delegada Tatiana, como você fala no interior, que o boi tinha fugido com a corda, porque o nosso presidente está preso, inelegível, e é mais fácil, né, abraço para o Gilvan lá também, ceifeiros da meia-noite, motociclista, cristão. Eu diria que não tínhamos esperança, porque é mais fácil o diabo quebrar a perna, né, do que eles permitirem que Jair Messias Bolsonaro seja candidato. Não havia expectativa, esperança. Mas, em um verdadeiro milagre, né, produzido por Jesus Cristo, por Deus, não tenho dúvida disso, do Espírito Santo, surge a figura de Flávio Bolsonaro.
que no primeiro momento nem eu acreditei. Pensei, nossa, é um bom senador da República, gosto dele, filho de Jair Bolsonaro, mas não vejo perspectiva eleitoral, apesar de eu gostar muito dele, me entendeu sempre muito bem. E para minha surpresa, eu olhei as pesquisas e vi que o Espírito Santo existe mesmo. Né? Que um rapaz jovem, né, está com um nome no Brasil inteiro, os 27 entes federativos, mais de 200 milhões de pessoas. Inclusive estive com ele há pouco tempo na filiação do senador Sérgio Moro, que teve divergências com o Bolsonaro, que teve divergências com a direita e que hoje está abraçado na direita. E eu digo a vocês, a política é a arte de somar e unir esforços mais do que nunca, porque nós precisamos combater um inimigo comum, que se chama socialismo, que se chama Lula. E para isso, mais do que nunca, nós temos que estar fortes, porque hoje está no poder o maior criminoso de toda a história do Brasil. Ou alguém acha que alguém já conseguiu roubar mais do que roubou o PT? Pessoal, na Lava Jato foram 40 bilhões de reais. Até usei a tribuna hoje da Assembleia Legislativa para defender o senador Sérgio Moro, porque o deputado Arilson, que é o presidente do PT, disse que a Lava Jato foi uma farsa jato, que não foi verdadeira. E eu trouxe os números para ele, até levantei, são até engraçados, de tão grandes que são. Foi a maior roubalheira da história do país. Jamais um ladrão, mesmo fazendo hora extra, e mesmo que pudesse trabalhar 24 horas por dia, né, e 100 anos de vida, começando do primeiro ano até o 100º ano, não conseguia roubar tanto quanto o PT roubou. 40 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. E a Lava Jato, levada adiante pelo senador Sérgio Moro, tem números impressionantes. Eu anotei aqui 347 prisões preventivas de bandido, 196 prisões temporárias, 285 condenações, não só em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau, e ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal na época. Foram 3.000 anos de pena total para essa bandidagem. 3.000 anos, que número bonito, hein? Pena que não cumpriram a pena, né? Não cumpriram a consequência penal. Tivemos 1.196 buscas e apreensões. Foi preso Lula, o ministro Zé Dirceu, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e muitos outros criminosos. Eu falei criminosos, não vou mudar a palavra, são bandidos mesmo, são bandidos que deviam estar na cadeia, mas não estão, infelizmente. E essa é a nossa realidade hoje. Temos então que nos unir, estar fortes e compreender que nós temos uma luta dentro de regras democráticas, porque nós, mais do que nunca, respeitamos a democracia, respeitamos a Bíblia, respeitamos a Constituição Federal e, como disse Bolsonaro, queremos ganhar dentro das 4 linhas, das regras do jogo. E as regras do jogo que se aproximam, já estou me avisando que eu estou com 11 minutos, nossa, já foram 3 minutos a mais, e as regras do jogo indicam que existe um pleito eleitoral que se aproxima. Obviamente nós estamos em época pré-eleitoral, ninguém está aqui pedindo voto, jamais em tempo algum. Mas eu digo que vocês são uma semente, porque vocês são formadores de opinião e podem, sem dúvida alguma, influenciar muita gente. Todos aqui, em regra, têm um Instagram, ou têm um Facebook, ou têm um TikTok. Se não tem Instagram, não tem Facebook, não tem TikTok, tem o WhatsApp. E se olharem no WhatsApp de vocês vão ver ali 500 contatos, 600 contatos, 1000 contatos, né? Vamos, no momento oportuno, utilizar os instrumentos que nós temos, que é muito melhor do que conversar com o vizinho, com a vizinha, com o tio. Portanto, eu peço que cada um de vocês se transforme numa semente, na semente da democracia, na semente da liberdade, usando de acordo com a característica de cada um, delegado Tatiana. Tem pessoas que têm mais tempo, Gil, tem pessoas que têm menos tempo, tem pessoas que têm mais jeito para isso, tem pessoas que têm menos jeito. Mas a semente está lançada. Nós temos um pré-candidato ao governo do Estado, nós temos, que é o senador Sérgio Moro, nós temos um pré-candidato à presidente da República, que é o Flávio Bolsonaro, nós temos 2 pré-candidatos ao Senado, que é o Felipe Barros, né, e o Deltan Dallagnol, são excelentes candidatos,
Eu sou pré-candidato a deputado federal, mas se não gostarem do delegado Xerifão, tem outros pré-candidatos dentro do PL que também são muito bons. Tem minha esposa, que é pré-candidata a deputada estadual, mas também, né, se não trabalharem para ela, ajudem um outro pré-candidato, ou vocês mesmos se forem candidatos. Mas vamos vestir o verde e amarelo, porque tem que ser PL. Tem que ser PL na Câmara Federal, tem que ser PL no Senado, tem que ser PL na Assembleia Legislativa e tem que ser PL no Palácio do Planalto, em Brasília. Eu conto com o apoio de todos vocês e muito obrigado por estarem aqui nessa terça-feira de chuva em Curitiba. Obrigado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e condenou o primeiro réu dos atos do 8 de janeiro. Mãe de 6 anos, também condenada a viver longe dos pais. Esse direito foi muito difícil porque eu não tinha contato nenhum com a minha família. Vocês, de alguma forma, combinaram de derrubar o governo, estabelecer um novo modelo de ditadura? Flamengo, nossa intenção era protestar. Em 8 de janeiro, pessoas foram protestar e estão presas. Como os atos ilegais, esses ministros já cometeram e cometem todos os dias. Deputado, obrigada. É impossível não se emocionar. A gente se reconhece nessas imagens, né? A gente estava em algum lugar com a bandeira sendo balançada e agitada por nós. Nós cantamos alguns louvores, a gente fez algumas... Pequeno para nós é algo muito importante. Unir os patriotas, unir aqueles que estavam no pelotão de frente, unir aqueles que sofreram tentativa de atropelamento lá nos quartéis, unir aqueles que muitas das vezes foram chamados de gado. E como começou lá no 20 Bi? Como começou as manifestações no Forte Pinheirinho e outros por aí? Pela indignação de cada um. E começou pelos nossos irmãos caminhoneiros, que começaram a fechar a estrada da Ribeira lá em Colombo, e nós unimos uns amigos e começamos a levar marmita para eles. E depois nós percebemos que era pouco. Percebemos que nós precisávamos externar um pouco mais a nossa indignação. Não porque nós queríamos dar um golpe, não porque nós éramos insurgentes, mas porque nós não aceitávamos o roubo, a fraude que aconteceu na eleição. Foi fraude nas urnas, é muito mais que isso. Quando você tira o direito de um de se manifestar, quando você tira a possibilidade do poder de igualdade, igual fizeram com o nosso presidente Jair Bolsonaro, não poder abrir a boca, não poder falar, não poder chamar bandido de bandido, corrupto de corrupto. Isso, por si só, já foi uma das primeiras fraudes eleitorais. Então, ficamos lá no 20 Bi, começaram a vir pessoas orgânicas, pessoas que começaram a se indignar, pessoas que foram e nós chegamos a fazer ato lá no 20 Bi
precisou ter 3 caminhões ligados ao mesmo tempo, com mais de 16 mil pessoas lá no Ernesto Guerra. Então, deputado Tito, eu tive o privilégio de caminhar com o senhor por esses dias aí, caminhamos mais de 150 quilômetros. Eu, no primeiro momento, achei que eu estava ficando doido, porque eu tinha jurado que eu ia dar uma segurada, que a gente é ser humano, tem época que a gente dá uma baqueada, tem época que a gente se recolhe, mas a qualquer momento aquela sementinha é lançada de volta e a gente precisa germinar. Como aquele que o PT sempre achou que preto, pobre, periférico tem que ser de esquerda, ex-morador de rua que sou, eu aprendi nas ruas que o certo é o certo. E nós estamos aqui lutando por aquilo que é certo. E nós não temos vergonha. Eu aprendi, uma vez alguém do PT, quando eu estava nas ruas, falou para mim sobre socialismo. Mas falou do jeito errado. Eu achei que socialismo, na minha inocência, com 14 para 15 anos, eu achei que o socialismo era aqueles que pregavam para ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Quando eu descobri que não era isso, eu comecei a me afastar dessas pessoas e comecei a me identificar como alguém mais de centro, depois fui indo, e graças a Deus hoje a direita é uma segunda religião para mim, que a primeira é aquela que a gente se conecta com Deus, e hoje milhares de patriotas. E aquelas senhoras nos encontravam lá no 20 Bíblia e diziam: Gil, e daí? Vai dar certo? E agora nós vamos colocar o celular lá para cima, vamos acender a lanterna porque está todo mundo vendo. E passava um caminhão do exército e buzinava para a gente se enchia de esperança, já achando que naquele momento a gente já ia ter uma nova eleição e nós íamos tirar os corruptos do poder. Não, mas foi o primeiro passo, a primeira semente que foi lançada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, o amor pela pátria, o amor pela nossa família, o amor pela nossa liberdade. E hoje nós temos bons quadros. Nosso senador Sérgio Moro, tive 2 momentos que o Sérgio Moro ganhou o meu respeito. Quando eu fui em Brasília junto com o nosso pessoal, a Andréia, minha irmã Andréia, queria que o Diogo estivesse aqui também, porque graças a Deus, Deus usou eles estavam lá no meio da multidão, e eu falei: não, mas esse movimento aqui, ele não tem dono, ele tem que ser de todos. Aí passei o microfone para a Andréia, passei para o Diogo, e nós formamos uma grande família lá no 20 Bíblia. Então, deputado Tito, o meu respeito, delegado Tatiana, o meu respeito, essa semente que vocês estão lançando novamente, porque a gente precisa se fortificar, a gente precisa estar unido, a gente precisa, porque a esquerda se une para fazer o mal. A esquerda se une para mexer com a inocência das nossas crianças. A esquerda se une para fazer esses atos de corrupção. A esquerda se une para fazer tudo que nós abominamos. Então, por que nós não vamos nos unirmos para falar sempre de Deus, pátria, família, liberdade? Desistir do Brasil não é uma opção. E o Sérgio Moro, como eu estava falando já para concluir, eu estive lá em Brasília, nós temos um movimento chamado MPF, Movimento Pró Família. Eu visitei vários gabinetes, encontrei o Sérgio Moro em um corredor e eu pedi que ele assinasse um manifesto de que ele, como senador, ia lutar pelas nossas pautas aqui do Paraná. E ele não só me recebeu lá no corredor, mas ele já me pediu que entrasse no gabinete, e ele me ouviu e ficou durante um bom tempo conversando. E eu sempre tive esse carinho. Então, pessoal, vejam sempre além da aparência, vejam sempre além do que aquilo que as pessoas querem implantar no nosso meio, e precisamos estar unidos. Só assim nós vamos derrotar esses malfeitores que estão aí roubando a inocência das nossas crianças e querendo destruir o nosso Brasil. Destruíram uma parte, mas ainda há tempo de recuperarmos. Então, Deus abençoe a todos. E o Gil passou por mim. Eu estou sentindo que Deus quer falar através de alguém. E ele faz assim, fala moça. Foi ali nossa primeira vez juntos. E eu peguei aquele microfone e olhei para o meu marido e ele falou: fale o que está no teu coração. E eu olhei. E a partir daquela oração, várias pessoas se conectaram conosco. Pessoas que estão aqui hoje. Obrigada.
de coração inúmeras pessoas que não poderiam honrar o seu trabalho. E o Senhor, temente a Deus, tem sido instrumento do Pai para ajudar famílias. Com o Senhor a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado, deputado Tito, vereadora Tatiane. Eu sou muito chorão, sou muito emotivo. Os 2 vídeos aqui, eu assisti o vídeo do Tito, doutor Tito. Eu revivi tudo que eu passei e confesso para o senhor que deu vontade de chorar por tudo que eu vi. Ninguém me contou, deputado. Eu estive lá em Brasília, eu estava cuidando do cacique Sererê. Na sexta-feira, dia 6, eu estava em Brasília. E fiz de tudo para ficar, porque já estava uma muvuca lá em Brasília, não consegui trocar minha passagem, vim embora. No domingo eu estava na igreja, sou cristão, sou membro da primeira igreja batista Curitiba. Quando terminou o culto, que eu liguei o celular, eu vi a grande confusão que estava acontecendo em Brasília. Eu fiquei quase 30 dias acampado lá no quartel, dormindo numa barraca e participando dos movimentos na frente do QG. Quando o primeiro patriota foi preso, Milton Baldin, empresário da cidade de Sinop. Entrou uma viatura da Polícia Federal lá dentro da praça, perguntou para ele: o senhor é o Milton Baldin? Sim. Cataram ele, jogaram dentro de uma viatura descaracterizada. Na hora que eles puseram, era um delegado, um agente da Polícia Federal e um escrivão. Botaram dentro do carro, o povo viu aquele pessoal paisano, viu um carro sem nenhum tipo de marca, acharam que estava sendo sequestrado um patriota. Eles entraram, o carro tinha um motorista, provavelmente era um agente federal, saiu em alta velocidade. Tinha um coronel da Polícia Militar que estava ali próximo. Ele entrou na frente da viatura e, para não ser atropelado, ele pulou e mesmo assim a viatura ainda passou por cima do pé dele. E eles foram derrubando o cone e foram embora. Eu estava lá de calça jeans, camiseta, não fui lá para advogar, fui lá para me manifestar. E aí descobriram que eu era advogado e eu fui lá cuidar dele, cuidei até o fim. E depois do 8 de janeiro, eu atendo aproximadamente 100 presos políticos ou perseguidos políticos. Desde morador de rua, que tinha um morador de rua que conseguiu uma barraca velha que alguém deixou para ele, ele limpava os banheiros, ganhava um dinheirinho e lá tinham pessoas voluntárias que faziam comidas e ele comia lá. E aí a rede passou, quem caiu na rede é tudo peixe e ele foi preso. E aí disseram, tem o doutor Levi que está cuidando de vários patriotas. Ele veio falar comigo: doutor, eu vivo de Bolsa Família, não tenho condição de lhe pagar honorários. E assim foi, desde aquela ocasião, vários eu atendi para bono, um outro eu cobrei honorários muito abaixo, e hoje, pela graça de Deus, porque é a Ele que eu sirvo, tudo que eu faço em nome dele. Como advogado, eu sou policial federal aposentado, tenho um bom salário. O meu escritório é um bom escritório. Então eu tenho condições de atender pessoas que precisam de um advogado. Mais do que precisam de um advogado, pessoas que estão com a vida destruída, ou porque tem um filho preso, um pai preso, alguém que está perdendo o patrimônio, que é o papel do advogado. É um terreno fértil para eu dizer que eu, como advogado, por melhor que posso achar que sou, tenho que é o advogado, os advogados que nunca perderam uma causa. Então, eu uso a advocacia para falar de Jesus, falar que tem alguém que há esperança. E eu atendo quase 100 presos políticos
Não tenho nenhum preso, não tenho nenhum usando tornozeleira. Estou agora cuidando de 3, um aqui de Curitiba, um grande líder, um de Patinga e outro de Santa Catarina, que do nada são pessoas lideranças, inclusive uma do seu partido, que deverá ser candidato a deputado. Então eles estão fazendo de tudo para tirar eles do páreo como direita, para não serem candidatos. E o que eu posso dizer do 8 de janeiro? Eu fui lá, cheguei na segunda-feira, peguei o primeiro avião que tinha, cheguei lá na Academia Nacional de Polícia, onde eu me formei agente federal, e vi aquele povo. Gente, vou lhe dizer, não me contaram, eu vi pessoal deitado debaixo de árvores, o ginásio entupido, montaram um posto de saúde que teve uma pessoa que um advogado oportunista disse que ia cuidar dele e pediu um valor, ele ligou para a família depositou dinheiro e esse advogado sumiu. Ele estava a ser ouvido pelo delegado da Polícia Federal e ele ficou apavorado, pegou uma faca e cortou o pulso. E foi socorrido, por muito pouco ele não morreu. Pessoas passando mal, pessoas com bengalas, de cadeira de roda, crianças estavam lá. E uma coisa que me marcou muito, na terça-feira, à noite, porque eles passaram segunda e terça, com 10 delegados fazendo flagrantes, que vocês são delegados. Eu atuei 26 anos na Polícia Federal, eu já vi contrato por adesão. Acho que é empréstimo, então você assina aqui, você nem lê o que está ali. Mas flagrante por adesão, doutor, eu nunca tinha visto. Pronto, só para ele assinar. Quantos inquéritos, quantos flagrantes vocês presidiram? Vocês ouviram as pessoas? Esse não, estava pronto já. A pessoa só assinava, só dizia o nome dele, 3 ou 4 perguntas, saía dali, ia fazer um exame e já ia para a Papuda. Foi desse jeito. Mas o que me marcou, além de tudo que eu vi, foi na terça-feira à noite, eles acelerando tanta gente que tinha lá, 2.000 pessoas, e eles não estavam dando conta e tinham as pessoas para o ginásio, etc. Pessoas idosas, mulheres idosas, estavam numa fila, 10 horas da noite, e cansados, já 2 dias sem comer praticamente, comida azeda, etc. Estavam numa fila indiana para ir lá ser ouvido pelos delegados da Polícia Federal. Muitos não aguentavam ficar na noite, eles deitavam ali na grama esperando, aí andava a fila, levantava. Foi assim, sabe, horrível, desumano. Eu respondo a 5 processos, 2 no STF, isso como advogado, que só procurei ajudar os outros, e 3 outros processos na Justiça Federal, Distrito Federal, na Justiça do Paraná e de Santa Catarina. Mas Deus tem cuidado de mim e eu estou aqui. E o que eu posso dizer para vocês, e quero agradecer ao Cláudio por ser quem me levou o convite, sinto muito honrado com pessoas, já conheci o Gil, os 2 lá não conhecia, a Andréia, conheço desde quando eu fui vereador em Paranaguá, né? Eu não pintava o cabelo e ela era mocinha, né? Não vou dizer a idade dela, né? Porque senão já viu, né? O apoio do marido dela. Então, deputado, hoje, para finalizar, porque eu já participei de podcast que eu fiquei falando, respondendo perguntas por 4 horas. Então, se eu for falar tudo que eu vi e o que eu presenciei, acho que eu vou ser o último a sair da sala, porque todo mundo já foi embora, né? Mas o que eu quero dizer para o senhor, hoje eu falei com uma grande líder aqui do Paraná, aqui de Curitiba. Não vou dizer o nome porque ela não me autorizou. E eu disse para ela, olha, estão começando uma campanha nacional para todos colocarem em casa ladrão. Aquele episódio de Presidente Prudente, que a Polícia Federal foi lá pedir para o morador tirar a palavra ladrão. E
Como o diabo sabe fazer a panela, mas não sabe fazer a tampa, isso está esparramando pelo Brasil inteiro. E eu falei com ela, você como uma pessoa, uma grande líder, você podia encabeçar isso em Curitiba. Ela falou assim, doutor, eu tenho uma mãe com mais de 80 anos, que depende de mim. Infelizmente, eu não posso correr o risco de ser preso. E esse é o sentimento de muitos de nós. A minha esposa me disse que estou casado há 34 anos com ela, tenho 2 filhas maravilhosas. Ela disse, olha, se você for preso, eu não vou te visitar. É uma guerra, até minha cachorrinha, quando eu falo de política lá em casa, ela me morde. Então, é uma luta, cuidando do esposo. Então, esse é o sentimento do povo hoje. Tem muita gente com medo de ser preso. Quantas famílias foram destruídas porque foram presos, que perderam emprego. Eu sou criminalista e quando cuidei de alguém e ele foi condenado, depois liberado, ele comparecia uma vez por mês, uma vez cada 2 meses para assinar no fórum. Os patriotas tinham que ir toda segunda-feira, tem que ir toda segunda-feira. Qual é o patrão que consegue manter um empregado que ele perde a segunda-feira? Então, gente, como disse o deputado, como disse a vereadora, nós estamos num momento de decisão, que nós ou vamos saber escolher os nossos representantes, e me perdoe o deputado, a futura deputada, hoje o cargo mais importante no Brasil é de senador, até mais do que o presidente da República. Eu já respondo 5 processos, mais um, não vou ter problema. Mas esses senadores frouxos que estão lá, não todos, a maioria, esses deputados federais, tudo com o rabo preso. Gente, tem um vereador aqui da casa que eu acho interessante a abordagem que ele faz. Não é pedir voto para o deputado, para a futura deputada. Ele fala como os nossos deputados votaram lá. Então, hoje, nós temos que tomar muito cuidado em quem nós vamos votar. Não é pelo que vai prometer. Porque se eu for eleito eu vou fazer tal coisa. Não, pelo passado. E olha, deputado, de cadeira, eu digo para vocês e para vocês. Eu acho que 90% desses deputados e senadores têm que ir para casa. Mas não adianta só substituir. Nós temos que saber quem nós vamos colocar lá. Muito obrigada. O senhor me faz refletir que aos 14 anos eu já sabia escolher. Todos vocês que aqui estão, porque estão fazendo parte da nossa vida. Eu me lembro que uma das primeiras experiências que nós tivemos quando estivemos lá nós ficamos no Pinheirinho, e que a minha esposa disse, ela fala, é estranho, eu estava acostumado a esse convívio com os irmãos da igreja, e não imaginava que fora da igreja isso também era possível. E estou surpresa com isso, e realmente nossa experiência tem sido essa, de um convívio, de uma crescente amizade, de rostos conhecidos, né? E de pessoas boas, de coração bom. Aquela preocupação que nós tínhamos quando estávamos no meio de outras pessoas e de cuidar com o que vamos falar, etc. e tal, isso desaparece quando nós estamos no meio dos patriotas de verdade. E foi essa experiência que nós tivemos lá no Pinheirinho. Mas eu começaria falando, o tema que eu coloquei foi o despertar do patriotismo. Lá atrás, eu me lembro que eu era um alienado que pensava que política era coisa suja, não era coisa para a gente ir bem. Quantos aqui pensavam dessa forma? Acho que uma grande maioria, né? E então, a vida veio caminhando e nós tivemos a presidente Dilma em 2015.
que era o seu segundo mandato, e que ninguém aguentou. E nesse segundo mandato, então, ela foi empichada, nós estivemos na rua. Nessa época, éramos grupos separados. Nós não tínhamos o que nós temos hoje. E cada um ia por si. E ia porque dentro do coração não aguentava mais o que estava acontecendo. E assim, minha esposa me cutucou, falou, vamos lá na 15 e não sei o que e tal. Eu não gostava muito, falei, tá bom, eu vou. Aí nós fomos. Aí nós vimos o pessoal junto, etc. E o pessoal gritando, levantando braço, bandeira. Não vimos uma infração, não vimos sujeira, não vimos nada. Nós somos, caramba, que coisa diferente que é que nós estamos experimentando. E isso foi num crescente. E então, nós chegamos em 2018. E em 2018, apareceu um camarada maluco, do nome maluco, que nós não conhecíamos, que veio com um discurso diferente. E eu, a princípio, rejeitei. A princípio, achei que esse cara aí não regula bem a cabeça. E aí nós começamos a olhar melhor para ele, começamos a ouvir, a vasculhar o seu passado, e começamos a ver que havia, na verdade, uma coerência no que ele fazia. E decidimos, então, votar nele. Jair Messias Bolsonaro. E para surpresa de todos, ele saiu vencedor. E nós falamos, e agora? O nosso presidente Bolsonaro, não sabíamos o que ia acontecer. E aí ele veio olhando para o povo, ele veio sendo aquela pessoa normal, caldo de cana, pastel, Guaraná Jesus. Que é isso? Nós estamos acostumados com a pompa, né, com grandes hotéis. Não, ficava na embaixada, ficava no quartel, e aí nós começamos a amar esse presidente. E ele veio crescendo em nossos corações, e tudo que ele fazia era pelo povo. Ele via uma criancinha, levantava no colo, abraçava. Você via que aquilo partia do coração dele. E nos apaixonamos por ele. E ele demonstrou, nos 4 anos, que lutou, e lutou, e lutou por nós. E foi barrado, e barrado, e barrado por aqueles que hoje estão nos subjugando, que dizem que são pelos pobres. Como são pelos pobres? Pelos pobres era o Jair Messias Bolsonaro, que tentou reduzir tudo quanto era tarifa, inclusive tirou os impostos do combustível para baixar o preço, para segurar o preço, e desafiou todos os governadores a fazerem o mesmo. Muito bem, esse presidente entra numa campanha em 2022 para a reeleição. E na campanha dele, nós começamos a enxergar coisas estranhas. Não podíamos falar que o tal do presidente era amigo do outro presidente, que não era flor que se cheire. Nós não podíamos, as campanhas no Nordeste, com as rádios, que nós sabemos que é o meio de comunicação que eles têm, eles não têm nem televisão, eles saem com radinho de pilha, passava lá, vamos dizer, 10 propagandas eleitorais, isso já no segundo turno, do Bolsonaro, e 60 do outro candidato. E nós ficamos indignados, e aquilo veio crescendo no nosso coração, mas nós tínhamos esperança. Com todos que nós conversávamos, todos eles iam votar em Bolsonaro. Aí falamos, ele vai ganhar. E quando chega naquele fatídico dia de 30 de outubro de 2022, que começa a apuração,
no final da tarde, e a gente vê Bolsonaro saindo, ganhando, e vem o outro candidato começando a chegar perto, até que ultrapassa os votos e permanece naquela margem pequenininha que nós vimos para dar não muita visibilidade e ganha. Gente, no coração da gente não precisamos ser nenhum bidu, como te diz aí. No coração da gente ardia o peso da injustiça. E nós quisemos o que naquela época? Que se fizesse uma recontagem de votos, uma aferição dos votos, uma auditoria nas eleições, ou, no mínimo, nas urnas, para ver se estava tudo certo, se o mecanismo estava funcionando direito. E o que disseram para a gente? Não. E aí nós, no dia seguinte, no dia 1º de novembro, de 2022, nós fomos para os quartéis. E lá permanecemos por 62 dias, 70 dias, na expectativa do quê? De dar um golpe? Não. De que alguém contasse, que alguém verificasse, que alguém tomasse alguma providência, porque estávamos sendo roubados na mão grande. E por que isso não foi feito? Porque nossos políticos, que eu digo, na realidade, os que tinham autoridade para fazer alguma coisa, se negaram veementemente, contundentemente, para dizer, o que acontece? Os quartéis desarmam dia 31 de dezembro, quando o Bolsonaro se retira para os Estados Unidos, para Orlando, e um grupo grande se dirige para Brasília. E lá, incitados, caluniados, cometem um ato de baderna, vamos dizer assim. Finalmente, tudo montado, nós sabemos hoje o que aconteceu. Aconteceu aquele massacre. Bom, o restante vocês sabem, eu vou parar aqui e continuar no seguinte aspecto. Com toda essa indignação que nós estávamos, nós buscamos nos unir para fazer frente a esse sistema nefasto. E nessa união, grupos foram surgindo. E nós nos lançamos para estar junto com aquelas pessoas de bem, doutora Tatiana, Tito Barrichello e tantos outros que se levantaram contra essa injustiça. E começamos a buscar tanto o apoio deles, como apoiá-los em tudo o que eles faziam. E nesse afã de nos organizarmos, foi nos oferecido lá na esquina da 15 de novembro, com o Dr. Muricy, uma sala, que nós batizamos carinhosamente de Sala da Direita. E foi nos cedido gratuitamente o espaço para lá nos reunirmos. E fizemos nossa nação. A todos, eu quero agradecer Deus Pai, Deus Mãe, agradecer nossa amada Mãe Maria, agradecer ao Mestre Jesus, a todos vocês que estão aqui, porque obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho dessa experiência. Alguns de vocês já conhecem. Eu sou Genaro Vela, eu sou um dos presos políticos do 8 de janeiro. O que o Dr. Levi viu com os olhos, eu vi com a pele. Eu vi com sangue, eu vi com um outro olhar. Um olhar de quem, quando relembra as feridas que existem dentro desse processo, é um olhar de quem sente a dor,
Dificilmente eu consigo controlar tantas emoções. Quando eu me lembro do barulho de uma porta batendo, quando eu me lembro e recordo a entrar dentro de ônibus e a sensação de um campo de concentração, e eu falo isso, não é para acalentar mais a situação, é porque eu realmente fazia pesquisa empírica e perguntava para os colegas: vocês estão sentindo o que eu estou sentindo energeticamente? E eles respondiam: eu estou me sentindo um judeu. Então essa dor, quando a gente revive ela, uma pessoa que eu fiquei 70 dias presos, 16 meses em Curitiba, com tornozeleira eletrônica. Eu fui obrigado a assinar um acordo de não persecução penal. Eu não tive audiência de custódia, quem é advogado aqui sabe disso. Eu quero agradecer a minha advogada também, doutora Chanise, que tem o mesmo princípio do coração do doutor Levi, ela faz isso com nossos trabalhos. A doutora Chanise, agradecer também quem estava junto com a gente. Eu fui num ônibus que a gente pagou para ir, a gente fretou para ir, ninguém financiou a gente. Então, quando você recorda disso, quando você recorda o que você passou, quando você vê à frente, quando eu fui revistado pelos policiais para passar embaixo do viaduto, um cinturão de policiais revistava a gente para entrar no Planalto, vocês sabiam disso? E perguntavam para a gente se a gente estava armado. E eu respondi: eu não sou um vândalo, eu vim exercer o meu papel de cidadania, o meu papel como cidadão. Esse que aqui estão não me representa. E aí a gente passava. Ao meu lado passou um pipoqueiro e começou a armar o seu trabalho. Porque ali havia crianças, haviam pais, família, pessoas com Bíblia. Junto ao meu lado ainda passava mais colegas, mais pessoas de idade. E quando você olhava aquilo, gente, foi uma cena inusitada, digna de filme para quem for um cineasta. Ao meu lado esquerdo, quando eu olhei, do lado do Palácio das Comunicações, num beco, conhece lá muito bem, estava um batalhão parado com caveirão e cavalaria, parado, inteiro. Do lado aqui do Planalto, que você vê rebaixado do terreno, você vê só a parte de cima, quando você está andando pelo viaduto. Do lado, bombas e um helicóptero, que jogava mais bombas. É impressionante, surreal. Você passa por uma revista nas tuas costas, de um lado você vê quem era para te proteger parado, do outro lado você vê manifestante lá. Nisso, Tito, nós tiramos manifestantes com camisas vermelhas por baixo. Eu não vou falar de que partido que é aqui, eu não posso. Nós tiramos manifestantes que estavam realmente vandalizando, entregamos eles para a polícia. Aquele carro que vocês viram jogado lá era um manifestante que estava tentando incendiar, que jogaram o próprio carro e nós retiramos ele do local e entregamos à polícia. São recordações que, acima de tudo, quando você olha uma senhora cair no seu chão por causa do spray de pimenta, e quando você olha um cidadão com a bota arrebentada caindo no chão por causa do estouro de uma granada, e você descobre que a ordem era para usar munição letal, e o comandante Naine recusou, porque ele disse: ordem absurda não se cumpre. Nós teríamos vivido o que viveu a Venezuela quando o povo saiu à rua contrariando Chávez, porque esse era o planejamento. Se vocês não sabem, a história da Venezuela foi essa: o povo não se omitiu, mas o povo foi massacrado. A Venezuela, contudo, depois teve a herança de um presidente que nem venezuelano é, um ditador que nem venezuelano é. Mas tudo bem, gente, não é deles que a gente vai falar dos patriotas. E enquanto alguns patriotas também se comoveram naquele momento de fortuna, o calor humano por defesa ao próximo que cai por uma bala de borracha atingida na testa, atingida no peito, atingida no supercílio, sangrando, resgatando as pessoas. Eu fui reconhecido dessa forma dentro da penitenciária. As pessoas olhavam: eu sei quem é você. Você estava puxando, estava... Então, assim, o gás de pimenta já não fazia mais efeito, porque a cara já estava ardendo inteiro. Mas quando você vai em frente à fumaça, você tira todo mundo lá de cima, você pede: não vamos quebrar
Aí você é a pessoa que pede, ajoelha, ajoelha, vamos orar, vamos orar. Outros perguntam, por que ajoelhar? Pô, porque nós somos cristãos, nós não somos vândalos. E isso vai nos separar dos vândalos. E começamos a ajoelhar, obrigado. E no momento que a gente começa a se ajoelhar, a gente percebe a força que tem. Eu vejo policiais chorando. Eu vejo outros soldados que se colocaram contra a sua própria patente e nos defenderam. Eu vi policiais que se voltaram contra, defendendo a gente. É surreal. Você vê lá de cima um helicóptero jogando bomba e todo mundo lá em cima, são 3 tiros direto. Quem conhece equipamento de contenção de massa sabe, você mira para cima ou para baixo, linha reta é letal. Tem gente que tomou tiro de linha reta, gente. Vocês sabem equipamento de bomba, né? Ele é letal. Tem gente que tomou tiro assim. Então não era uma brincadeira, era uma praça de guerra. E aí você vem tirando as pessoas, e de repente quando você vê um alerta, você tira todo mundo lá de cima e fala, gente, chega, chega, acabou, aquele multidão vai para o gramado, sai o batalhão de lá e cerca todo mundo. Alá gregos, alá romanos, sabe? E cerca todo mundo. Quem conseguiu ficar, ficou. Quem não conseguiu ficar, não ficou. O que eu quero relatar para vocês, eu fui preso em Brasília, 70 dias preso. Eu fui conhecido como um líder lá dentro, porque eu orei junto com todo mundo. Peço aqui que o Tito, que está com a Bíblia na mão, veja Mateus 5:44. A Bíblia diz, orai pelos vossos inimigos, porque se nós mantivermos o ódio, nós vamos alimentar eles. Esse país está calejado. Nós precisamos de Jair Messias Bolsonaro. E eles estão vindo hoje com mensagens de paz. Nós temos que voltar a nos unir, converter aqueles que estão distorcidos, porque é isso que vai fazer diferença. E hoje, olhando para tudo isso, gente, eu falo para vocês, o hino da Papuda era o ferrolho. Vocês lembram dessa música? Não há ferrolhos nem portas. O escudo, não é ferrolhos nem portas que me impeçam. Depois a gente lê. Amai os vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Então, eu diria para vocês assim, gente, quando vocês escutarem essa música, saiba que é a gente que está lá, porque um pedaço de mim ainda está lá. Um pedaço de mim não saiu de lá. Só que uma das coisas que eu pregava lá, para finalizar o meu contexto, uma das coisas que eu falava para meus amigos, porque é um momento de muita esperança, e nunca leve desesperança a quem está preso e que só tem você para olhar por ele. Sempre alimente a fé. Porque se alguém chegar lá, algum candidato, deputado, chegar lá e falar, olha, não sei o que vai acontecer, você desestrutura. E eu era chamado nas celas, porque o que falta para o nosso país é inteligência emocional. A gente precisa reeducar a população com muita psicologia, inteligência emocional. E às vezes a pessoa ali na cela não tem essa inteligência, cara, e tentava se matar, porque ele não via soluções. Eu estava junto com o homem que cortou os pulsos. Eu estava lá. Eu fiquei preso como sererê. Ele tinha uma consideração muito grande comigo. E eu com ele. Dentro disso, finalizando agora o meu contexto, eu diria para vocês assim, gente. Uma das coisas que eu pregava muito lá dentro, eu falava assim, gente, imagine a seguinte situação. Existia uma trama. E nós viemos para essa trama. Só que embaixo disso, existia a mão de Jesus. Porque ele sabia disso. E ele falou, eu vou convocar cada um de vocês que estão aqui e foram presos. Vocês serão à frente para aqueles que estão lá fora continuarem a lutar para que esse poder, para que esses que tomaram poder não consigam governar. E graças aos patriotas que lá ainda estão e os que estão aqui, esse governo usou da pior estratégia que ele poderia usar. Ele usou de patriotas, de pessoas corajosas como você, que em virtude das que estão lá dentro hoje, não pararam de lutar. Então, parabéns para vocês, porque é assim que ele usa das pessoas para que elas não parem de lutar. E esse governo tivesse dado a autoria e a carta para a gente sair, eles teriam governado ilesos, porque nós não teríamos, talvez, sequer tanta justificativa de maldade para tirar eles do poder. Fomos instrumentos nesse momento. Mas não quero dizer aqui
que isso foi correto e isso foi justo. Obrigado a todos. Também a vereadora delegada Tatiana também, o seu título também deputado, Gil também, Daniel Martins também, doutor Levi e Genaro, que está aqui do meu lado também, que realmente foi isso que aconteceu, eu estava lá também. Isso em nossa mente, sabe? É uma história muito forte, quando eu não fui preso, porque Deus me concedeu a liberdade, muita história. Quando eu estava indo para Brasília, que nós estávamos todos passando na primeira linha de frente, na segunda linha de frente, nós tinha assim a revista, a primeira revista e a segunda revista, como o Genaro falou, e eles perguntaram se tinha armas e tudo, e abriam mochila e tudo, e não tinha, a gente estava indo na paz. E quando a gente passava essa linha, o pau comia ali, tipo, a borracha comia para todo mundo. E era muitos soldados ali atirando contra a gente tá indo pacificamente, caminhando, como vocês podiam ver também nas imagens. Isso foi muito forte para todos nós, sabe? Eu subi lá no Congresso, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e falei: Senhor Jesus, eu entrego esse Brasil em tuas mãos, sabe? Mas antes de eu ir tudo isso no QG de Brasília, era 8 horas da manhã do domingo, eu estava indo, né, para aqueles banheiros que tem, né, que é descartáveis lá, e eu debaixo da árvore ajoelhei e falei: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinto que alguma coisa pesada vai acontecer hoje. Dobrei a bandeira sobre mim, ajoelhei e falei: Senhor, me envia o Senhor dos Exércitos, eu não sei o que vai acontecer. De repente, nesse domingo, era 1h da tarde, num palanque lá em frente ao QG do Exército de Brasília, falaram: vamos sair 1h30. Não era para sair 1h30, entendeu? Eu perguntava: por que ele está falando? Não é para sair 1h30. E acabou todo mundo saindo daquela desgovernança: vamos sair. Quando foi sair todo mundo, aí todo mundo chegou, era umas 2h30 em Brasília, começou aquela revista toda, aí começou o carro também jogado ali, uma gás de pimenta, eu desmaiei 3 vezes, sabe? O gás de pimenta arde o olho, arde a pele, terrível. De repente, quando eu estava com tudo lá em cima, fala: agora a gente chegou aqui, tá feito, vamos ficar todo mundo aqui. Mas o que é essa quebrança que está acontecendo? Não é para quebrar, o que está acontecendo? Eu perguntava para o pessoal: vamos estender a bandeira. Tanto é que a gente estendeu as bandeiras lá em cima do Congresso. Daí eu não me aceitei e desci, fui para a Praça dos Três Poderes. E quando vi lá, daí estava o Congresso, já estava pegando fogo ali também, o STF estava pegando fogo, daí atrás já também, veio a cavalaria também, e isso ali estava pegando mesmo, pegando fogo, e não foi bom o que aconteceu lá, o que houve falar foi terrível, que nem a imagem ou a mídia pôde explicar. Eu pude entrar depois no Planalto para ver o que estava acontecendo lá dentro. Quando eu entrei lá dentro, vi um cara com uma arma taser de choque. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: estou atirando. Por que eles estão brigando? Todo mundo está muito violento. Ele falou assim: tem infiltrados aqui dentro e estão quebrando tudo. Quando eu vi aquele corredor, eu vi um cara muito raivoso, subiu as escadas. Ele subiu as escadas. Quando ele subiu as escadas, né, eu falei: caramba, onde que esse cara está indo? Eu peguei e voltei, porque daí tinha a sirene gritando lá dentro, tinha gás de pimenta, sabe? E a bala de borracha comendo. E lá fora eu falei: como que eu vou sair daqui? Desci da rampa, graças a Deus não pegou nenhum tiro, porque Jesus me livrou. E lá fora, como já que a cavalaria, tentando apaziguar a cavalaria. Daí tentando apaziguar, e a cavalaria se afastou. Eles falaram assim: a gente não tem acordo com vocês. Vocês destruíram aqui Brasília, podem voltar aí para vocês que agora o bicho vai pegar pro lado de vocês. Eu falei: não, mas a gente não destruiu. Não, o povo de vocês está destruindo. Vamos voltar, a gente vai voltar com mais força. Então eu falei: gente, vamos voltar, vamos recuar, porque agora o bicho vai pegar. Daí quando deu umas 2 horas, 3 horas, que começou a chegar mais tropa de choque, né? E começou a ir as três helicópteros atirando lá de cima, como disse o meu amigo Genaro. E estavam atirando realmente, e sem dó. E ali teve gente que levou tiro na testa, tiro no braço, porque eu fui do início ao fim de linha de frente.
início ao fim. Aí foi terrível, porque vi muitas pessoas. Teve uma moça que levou uma pancada no nariz, ela desmaiou com a cavalaria. Eu peguei ela mole e pedi socorro para ela. Quando estava levando ela, a cavalaria deu a volta. Quando estava dando a volta, tinha uma pessoa obesa caída no chão. A cavalaria estava vindo para pisar em cima das pernas dele. O que aconteceu? Eu voltei. Quando eu pisar na perna dele, empurrei o cavalo. O cavalo deu uma faulada em cima de mim e sangrou minha cabeça. Quando eles foram assim, que chegou aquela pessoa obesa, que eles deram a volta de novo, eu peguei aquele cara e me joguei na água que tem atrás do Congresso. Daí a cavalaria voltou. Daí a gente continuou lutando ali. Continuou lutando. E fomos, quando deu 5 horas da tarde, uma intervenção federal. Daí eu falei, nossa, agora é toda a polícia do estado de Brasília lá. E daí quando aconteceu tudo isso, já era noite, nós estávamos voltando, a maioria dos pessoal estava sendo preso, nós estávamos voltando para o QG de Brasília, sabe? Eles ainda continuavam atirando, e nós todo mundo voltando, recuando. Encontrei empresários lá, de paisagismo, né? Falou, ô Paulista, porque eu estava no QG de São Paulo, de Ibirapuera, né? Eu só estou em Curitiba, graças a todos vocês, eu agradeço a todos vocês estar aqui, estou vibrando lá para estar aqui. E quando eu voltei, nós estávamos voltando para o QG de Brasília, conversei com o empresário, ele falou, vamos, estou com muita fome, porque você não chamou nós? Eu falei, não, porque trancaram o metrô e o ônibus, por que você não chamou nós, Paulista? Para ajudar vocês, mas estava tudo trancado. Daí nós estávamos voltando para o QG, quando eu estava lá dentro, coloquei o povo lá para jantar, para comer algo. Quando cheguei na enfermaria do nosso acampamento, chegou um general do exército e falou, daqui vocês não saem. Quem está aqui dentro não pode ir lá fora, quem está lá fora pode ir aqui dentro, que está sendo preso. Daí eu falei, nós estamos negociando com a PM aqui de Brasília. Aqui dentro do exército eles não podem invadir. Daí nós ficamos assim. Daí meus amigos de Brasília falaram assim, como nós vamos sair? Eles vão atrás da Popex. Lá tem um caminho que ainda não fechado. Ele olhou assim para o meu olho, você vem ou não vem? Eu falei, eu vou ficar com o meu povo. Você tem certeza? Eu falei, eu vou ficar com o meu povo. Vamos comigo, dá uma volta, amanhã de manhã você vem. Eu respirei muito, falei, estou com o meu povo. Daí eu peguei e fui para um sítio em Brasília. Se chama Samambaia Norte, para quem conhece lá, Samambaia Norte e Samambaia Sul e Norte. Eu fui. Quando deu 7 horas da manhã, ele falou, nós vamos plantar grama. Eu falei, não, tem que pegar minhas coisas para o povo, então eu vou te deixar lá. Ele ligou a televisão, já está todo mundo sendo preso. Ele ligou a Kombi, colocou cheio de planta, na mesma avenida que eu estava indo, os ônibus estavam vindo. Falou, olha teu povo aí, ó, sendo tudo preso. Eu falei, não é possível, não é possível, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Fiquei desesperado. E adivinha onde que era a plantação de grama? No prédio dos Coronéis. Pegando fogo, e eu lá. Tá bom, gente? Desculpa se eu falei demais. Eu estava lá, eu estou muito emocionado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desculpa se eu falei demais ou algo a mais que vocês não entenderam, mas a minha história é muito longa, sabe? Eu agrego o que Genaro falou, realmente foi tudo isso, o que aconteceu. Não tenho mais o que falar, porque eu estou muito emocionado, estou muito feliz, estou nervoso de estar aqui, porque é a minha primeira vez, depois que eu saí do 8 de janeiro, que eu estou falando ao público. É a minha primeira vez. Eu não sei o que pode me acontecer depois daqui ou não, mas estou feliz, mas eu quero dizer para vocês, eu estou junto com vocês nesse país para a gente mudar essa nação. Eu estou aqui, estou vivo por um milagre. E se eu falo para vocês que eu podia estar lá como o Genaro passou, eu podia estar preso, mas estou aqui. E por isso que eu estou aqui, vou continuar lutando no país com vocês, com todos, a cada um que me olha aqui, com o Genaro, com vocês aqui da bancada, todo mundo. Eu estou com vocês. Muito obrigado pela fala. Obrigado. Difícil estar à frente de todos para expressar tudo que você viveu em apenas 8 minutos. Doutora, nós tivemos aqui 2 intervenções. Vamos responder nas redes sociais, porque o nosso tempo está escasso. Suas considerações, vereadora. Bom, gente, nós estamos realmente com o tempo esgotando aqui da casa, mas eu queria só agradecer a presença de todos vocês. Mas em especial, gostaria de agradecer quem veio aqui, quem trouxe, Daniel,
Gil, o Dr. Levi, o Genaro, o Tiago, porque não é fácil vir aqui falar. Não é fácil vir aqui falar com cada um aqui que tem consciência, né? Que já sofreu, já lutou, já chorou pela pátria. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui nesse dia chuvoso, nesse dia frio, e agradecer a cada um de vocês que trouxeram seus depoimentos, suas experiências, desde o início do quartel, né, até o momento do início do patriotismo feito aqui pelo Daniel, da sala da direita, que realmente são pessoas como essas aqui, como essas que estão aqui na minha frente, que nós precisamos no nosso país. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Contem sempre conosco para que vocês precisarem. Nós somos delegados de polícia, já estamos finalizando a nossa carreira policial e nós queremos prosseguir na política, porque entendemos que não há outro caminho e que alguém vai usar esses espaços. E esses espaços refletem o poder e o dinheiro da nossa nação. Então, que sejam espaços ocupados por pessoas que vocês conhecem, pessoas que têm história, pessoas que não só falam, mas fazem, e pessoas que vocês podem chegar a qualquer momento também. Obrigada, Andréia, você foi ótima. Agradeço a você, também agradeço as tias do Zap que estão aqui, agradeço o representante do PL, nosso partido, obrigada. Agradeço as crianças que estão aqui com seus pais. Agradeço a cada um de vocês, poderia falar muito mais, agradeço a Naná, ao Cláudio, ao Alex que estava aqui também, ao Cabelo, aos motociclistas que vieram também na presença aqui, a Flávia também representando. A partir de agora, disse a sua irmã, por incentivarem você a ser essa patriota que está resgatando o valor da nossa nação. Muito obrigada. Mas agora também venham fazer o registro final da Câmara junto conosco, aqui à frente à mesa. Desistir jamais! Desistir jamais! Vamos fazer liberdade aos presos do 8 de janeiro? Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Nós estamos aqui com o deputado. Hoje nós temos uma audiência pública aqui em respeito dos patriotas. Ah, ô deputado. Tudo bem? Patriota é gente honrada, que merece ser homenageada. Essa é uma cardenense. Uma cardenense discute o que? Política é regulativo, política que é ambiente de local adequado, justamente para discutir posicionamentos políticos e ideológicos. E é isso que fazemos hoje. Nós reunimos pessoas honestas, pessoas que querem mudar o nosso país. Obrigado, deputado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. Me sinto honrado de ter tantos patriotas aqui, homenageando a gente, sendo homenageados e que vão fazer a diferença no nosso país. Beleza, Paraná. E a gente vai mostrar as imagens, então, do que aconteceu hoje aqui. Fique ligado com a gente. Sala da direita! Da capital de Curitiba, e hoje na audiência aqui. Diga alguma coisa lá para nós, vereadora. Hoje nós tivemos uma audiência pública para falar de democracia e para falar também de diversos atentados contra a nossa democracia. Vários depoimentos hoje trouxeram exatamente o que aconteceu no fatídico dia do 8 de janeiro. Tantas injustiças, não foi dada audiência de custódia, não foram atendidas as pessoas que estavam feridas, muitas agressões foram sem motivo, sem falar tantos outros detalhes que hoje nós ouvimos aqui desses sobreviventes. Sem falar das injustiças, cujas penas foram muito além de assassinos condenados aqui no nosso país. Então hoje nós trouxemos aqui expondo
fizemos isso e também fizemos as homenagens às pessoas que lutam pela nossa democracia, que nada mais é do que o direito de liberdade previstos na nossa Constituição Federal.